Tudo bem, pessoal? A segunda parte do nosso vídeo sobre a revisão da NR1, ela vai falar sobre, de fato, o que vem a ser o GRO e o PGR. Bom, antes da gente entrar de fato na questão do GRO, nós vamos falar sobre gestão. O que vem a ser gestão, né? Você precisa medir, você precisa controlar, você precisa aprimorar, você precisa corrigir, você precisa melhorar, você precisa avançar, você precisa entender o que aconteceu, estudar o que aconteceu para que isso não volte a acontecer se for algo negativo ou continue acontecendo se for algo positivo, de preferência cada vez melhor. Isso, de certa forma, de uma forma muito simplória, é a gestão. Provavelmente, na sua empresa, no seu negócio, deve existir vários tipos de gestões. Por exemplo, fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro, pagamento de fornecedores, recebimento de créditos, gestão da mão de obra, gestão de RH, departamento pessoal, gestão da logística, administração da produção, engenharia, processos, qualidade. Quem nunca ouviu falar desde 9001? Sistemas de gestão da qualidade. Na sua empresa provavelmente vai ter vários sistemas, várias gestões que você faça, mesmo que não seja o nome gestão, mas que você tenha algum tipo de controle, algum tipo de ação, de atuação para corrigir e fazer com que as coisas caminhem sempre para o melhor possível. Gestão tributária, gestão financeira, gestão da qualidade, gestão da engenharia, gestão da produção, gestão da logística, gestão do armazenamento, do estoque e gestão dos riscos ocupacionais. O gerenciamento, a gestão que você vai fazer sobre a saúde e segurança do trabalho faz parte do seu negócio. Não é um apêndice, não é aquele negócio que muita gente fala, né? Eu já escutei muito, nossa, a segurança do trabalho é um pé, né? A segurança do trabalho só me incomoda. O pessoal da segurança do trabalho, o trabalhador que se machucar é porque ele é azarado, é porque ele é desatento. Se você pensa assim, pelo amor de Deus. Aliás, se você pensa assim, nem continue assistindo o nosso vídeo, tá? Não continue, não precisa. Porque se você pensa assim, tudo que nós vamos falar aqui daqui para frente vai parecer uma enorme bobagem para você. Isso é uma forma muito simplificada de exemplificar para vocês o que é gestão, tá? Isso aqui nós não estamos numa aula de administração de empresas, um MBA, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de gestão relacionada à saúde e segurança do trabalho. Faz-se necessário, nesse momento, a gente falar também de duas outras palavrinhas, que são dois conceitos importantes que a gente tem que saber muito bem. Perigo e risco. O que é um, o que é o outro? Não são iguais. Estão relacionados, mas não são iguais. Mas se você precisar de um entendimento mais profundo, vai lá na ISO 45001, que trata dos sistemas de gestão em saúde e segurança ocupacional. E tem também a ISO 31000, que é a norma internacional que congrega a questão relacionada à gestão de riscos, da qual, inclusive, a gente faz parte junto à ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A nossa empresa, a SCD, ela faz parte do comitê que faz toda essa gestão da norma ISO 31000 aqui no Brasil. Bem, existem duas palavras que é importante a gente conceituar bem para vocês. Veja aí na tela. Essas duas palavras são nada mais, nada menos do que perigo e risco. A norma ISO 31000, ela trata a definição de risco como sendo efeito da incerteza nos objetivos. Já a norma ISO 45001, que trata dos sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, fala que o perigo é uma fonte com potencial para causar lesões e problemas à saúde. Imagina que você tem uma fonte radiativa desse lado aqui. Isso daqui é um perigo. Por quê? Essa radiação pode te trazer algum tipo de dano à sua saúde. Desse outro lado aqui é você, que pode estar próximo ou não dessa fonte de danos à sua saúde. Quanto mais próximo você estiver dessa fonte, que é o perigo, maior o seu risco.
Quanto mais distante você estiver, menor o seu risco. Obviamente que tudo isso, de novo, é uma maneira bem simplória de estar explicando isso para vocês. Mas é só para deixar claro que perigo é a fonte que pode trazer algum tipo de dano e o risco é o quão próximo você se encontra dessa fonte. O GRO ele é feito por estabelecimento, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. Debaixo do GRO você vai encontrar quem? O PGR, que é o programa, que é de fato todas as ferramentas e métodos pelos quais você então vai estruturar o teu sistema, a sua gestão relacionada à saúde e segurança do trabalho. Dentro do PGR, por exemplo, você pode incorporar lá o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Você pode incorporar também o PCA, Programa de Conservação Aditiva. Você pode incluir o que também ali dentro do PGR. Dentro do PGR também pode ter o PPR, Programa de Proteção Respiratória. Então, vários outros programas que estão relacionados com outras normas, com outras NRs, vão fazer parte do seu PGR. E o PGR, então, vai estar sendo abraçado pelo GRO. Essa é a ideia. Uma das coisas que é importante você saber é que no PGR você vai ter que fazer várias atividades relacionadas a quê? Identificação dos perigos, identificação dos riscos associados, os danos que esses riscos podem trazer, classificar esses danos, colocar uma severidade. Existem os danos que são leves e os danos que são críticos, graves. Por exemplo, um risco que pode te levar, uma fonte de perigo que pode te colocar um risco, que esse risco pode te trazer como efeito um óbito. Então você tem que classificar as questões que você está identificando, os riscos, conforme a gravidade, conforme a severidade que você vai encontrando. E aí eu já adianto, para quem trabalha na área da qualidade, a gente vai emprestar a ferramenta, na verdade não empresta, porque ela é muito utilizada. Eu mesmo cansei de fazer várias vezes isso, tanto na área de qualidade como na área de segurança do trabalho, que é a ferramenta FEMEA. A ferramenta FEMEA é uma ferramenta onde você tem exatamente bem próximo do que a própria NR1 pede. Identifica as áreas, identifica os perigos, as fontes, quais são os riscos associados a essas fontes, quais são os efeitos desses riscos, o que pode acontecer, qual é a severidade, qual é a probabilidade de ocorrência, se você tem algum tipo de controle, algum tipo de proteção ou não. Você classifica todas essas informações, você classifica e depois você consegue priorizar. Por quê? Porque aquelas que têm baixa severidade, ou você vai categorizar como sendo muito leve para a sua empresa, você não precisa se preocupar agora, se preocupa com aquilo que é grave, então você vai priorizar. Aí também o próprio FEMEA já vai colocar para você o seguinte: as ações recomendadas, o que você precisa fazer no campo da prevenção, quais são as ações que vão fazer com que você elimine a fonte, que você reduza o risco, que você tenha que criar sistemas de bloqueio, sistemas de proteção adicionais, enfim, tudo isso. Não estou puxando o saco para o FEMEA, porque é uma ferramenta que eu cansei de trabalhar. A gente trabalhou muitos anos, tanto na área da qualidade, como na área de saúde e segurança do trabalho, e o FEMEA é uma ferramenta bem completa. Não a única, tem várias ferramentas. De novo, a NR1 não diz como você tem que fazer, ela só fala o que você tem que fazer. Então você tem que fazer. Você vai usar HRN, FEMEA, APR, árvore de falhas, não me interessa. O que interessa é que você faça. Esse é o ponto. A NR1 ainda pede que a gente faça uma avaliação prévia, uma análise preliminar dos riscos, por exemplo, um APR, onde você vai conseguir identificar quais são os perigos, Você primeiro, antes de você fazer a gestão, você tem que saber onde é que tem perigo aqui na minha empresa, onde é que está o risco aqui na minha empresa. Se der um problema, se eu conseguir dimensionar o risco e souber que a severidade desse risco aqui, vezes a probabilidade de ocorrência do negócio, se isso daqui for muito alto, eu tenho que começar a atuar agora. Não posso esperar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu tenho que começar a atuar agora. Então, a ideia que a NR1 fala para você é: conheça a sua empresa dentro das questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Onde é que está o perigo?
Muitas vezes a gente vai nas empresas fazer algum tipo de avaliação, as empresas nos contratam para fazer avaliações e várias situações, vários profissionais, trabalhadores desconhecem. Nossa, eu não sabia que isso aqui é perigoso. Quantas vezes você já deve ter visto na internet, no YouTube, vídeo do cara abrindo um tambor vazio, que continha dentro do tambor algum produto químico, e o cara vai lá com uma lixadeira, com uma solda, começa a bater, dá uma faísca e o negócio explode. Ah, eu não sabia que isso podia acontecer. A NR1 revisada, ela pede justamente isso, identifica os perigos. Ah, Eduardo, mas nem sempre eu sei o que é um perigo e o que é um risco. Conta com a ajuda de quem sabe. Não justifique não ter a implementação de um GRO, de um PGR na sua empresa pelo simples fato de repente, eu não sabia. Vai atrás, busca informação, busca conhecimento, busca uma assessoria responsável e adequada para te ajudar nesse sentido. Identificou, fez análise preliminar de riscos, coloca isso, registra isso no inventário. É o chamado inventário de riscos ocupacionais. Estão até falando IRO já. Inventário de riscos ocupacionais. O inventário, inclusive, é um documento que a sua empresa tem que ter. Isso é minimamente um deles. São dois, eu já vou falar para vocês. Mas o inventário é minimamente um deles. Inventário é você listar tudo aquilo que você tem de fonte de perigo, de risco, enfim, é o inventário dos riscos ocupacionais. Outro ponto importante que você não pode esquecer, muitas vezes na sua empresa existem determinadas situações de perigos e riscos. Aí você contrata alguém para fazer algum tipo de serviço. Esse alguém que você contratou, a empresa que você contratou para fazer o serviço, ela pode estar gerando, levando no seu ambiente de trabalho riscos adicionais que você tem que também avaliá-los. Ah, eu não sabia que o cara ia trabalhar. Não, já conversa com ele, vê quais são os riscos que tem, quais são os perigos. De repente você vai trazer um cara que vai fazer um serviço de solda, próximo de cabeamento elétrico, em altura. Quer dizer, coisas que você não está acostumado, a sua empresa não tem. Mas é um risco inerente do trabalho daquela empresa que você contratou. Você tem que considerar isso. Não esqueça disso. Essa documentação toda, ela tem que ser revisada ou revista a cada 2 anos. Na verdade, a revisão, o acompanhamento é contínuo, tá? É contínuo. Você não pode esperar, daqui a 2 anos eu vou fazer tudo. Não. Daqui a 2 anos você vai revisar. Só para ver se tem alguma coisinha que tem que atualizar, colocar, acrescentar ou não. Mas, na verdade, ela é contínua. Então, de repente, por exemplo, você acabou de fazer o programa agora. Daqui a 30 dias apareceu um equipamento novo que utiliza um solvente diferente, não sei o quê. Opa, vamos avaliar de novo, vamos fazer novamente uma avaliação preliminar, vamos catalogar, vamos ver se existe algum perigo diferente, algum risco novo, alguma lesão diferente e vamos atualizar o sistema e assim vai indo. Como eu falei para vocês, eu sou um grande fã do FEMEA. Por quê? Porque o FEMEA, além de tudo aquilo que eu já comentei com vocês, ainda tem lá no finalzinho as medidas de controle, as medidas que você vai ter que tomar, as ações que você vai fazer com prazos responsáveis, as ações de prevenção, porque a NR1 é prevenção, não é correção. Correção é outra coisa, correção é fazer análise do porquê aconteceu o acidente para não acontecer de novo, isso é correção. Agora, preventivamente, eu já vou implementar ações, por exemplo, para aqueles riscos que estão lá no alto, lá no top, que eu preciso me preocupar, porque senão algo de grave pode vir a ocorrer. Eu tenho que fazer acompanhamento da saúde do meu trabalhador, isso está na própria NR, eu tenho que me preparar para situações de emergência, eu tenho que ter planos de situações de emergência. O que eu vou fazer, por exemplo, se eu precisar fazer um atendimento, um pronto atendimento, um primeiro socorro a algum trabalhador acidentado? Como é que isso funciona? Óbvio, o plano de emergência é algo para condições extremas, relevantes, que necessitem ser tratadas como emergência. Explodiu o galpão, tem gente queimada, isso é emergência. Pô, sem querer eu bati o meu joelho na quina da mesa e nossa, deu um cortinho e inflamou, tá tudo roxo. Menos, né? Eu falei para vocês que o inventário de riscos ocupacionais é um documento obrigatório.
E tem um outro também que é obrigatório, que é o plano de ação. Esses dois documentos, o inventário e o plano de ação, eles são os dois documentos minimamente obrigatórios. Né? Esses são obrigatórios, mas não são os únicos. Você pode ter várias outras coisas. Avaliação do seu ambiente, as medições de ruído, o programa de conservação aditiva, documentação médica, prontuário médico, laudo de insalubridade, lista de treinamentos, avaliações dos perigos, classificação FEMEI, a própria documentação da avaliação de risco, HRN, tudo, enfim, tudo aquilo que for pertinente ao seu PGR, que você vai incluir dentro da sua empresa, é relevante. Os dois que você tem que ter, porque pode ser motivo de fiscalização, é o inventário e o plano de ação. Mas eu duvido que fique só nisso. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, a ideia nossa era só dar uma pincelada e vocês vejam que realmente é um tema complexo, não é simples. É bastante tumultuado a gente falar de maneira muito rápida sobre o PGR e GRO. Mas, enfim, a nossa ideia aqui é realmente lançar uma orientação para que vocês possam se basear nessa nova proposta que a norma regulamentadora 1 está trazendo para a gente. Eu, particularmente, acho bastante benéfica para as empresas e para os trabalhadores. Sempre é benéfico, os dois lados vão sair ganhando, tenho certeza disso. Essa era a temática deste vídeo. Nós vamos continuar falando no GRO e no PGR, não se esqueçam disso. No vídeo 3 e no vídeo 4. Fique com a gente. Até a próxima.